Em Brasília, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou o primeiro levantamento da safra 2020 de café. O país deve colher entre 57 e 62 milhões de toneladas das variedades Conilon e Arábica, que foi prejudicado pelas altas temperaturas e poucas chuvas. A notícia é boa, mas poderia ser melhor. É que a produção do café arábica, segundo a Conab, deve registrar um aumento entre 26% e 34% em comparação ao volume da safra 2019. Mas em relação a 2018, haverá uma queda entre 3% a 9%. É que a floração da atual safra ocorreu com altas temperaturas e poucas chuvas nas principais regiões produtoras, principalmente Minas Gerais, que lidera o ranking. Somando o café arábica e conilon, o Brasil deve colher na safra 2020, segundo o levantamento da Conab, entre 57 milhões de toneladas e 62 milhões de toneladas. Mas acho que é bom fazer o recorte entre arábica e conilon, porque são duas espécies diferentes. O Brasil produz a sua maior parte arábica, porque é um café, enfim, que a gente exporta para muitos países, e cerca de 70% da produção no país é de arábica. O arábica é a espécie que normalmente é mais influenciada pela bienalidade positiva e negativa. Estamos no ano de bienalidade positiva, naturalmente as produtividades são melhores do que o ano anterior, e é isso que a gente está apontando com os dados que estão vindo de campo, mas acho que é bom dar um destaque. Como eu comentei na apresentação, as condições climáticas no início da safra elas não foram tão favoráveis como lá em 2018, o último ano de bienalidade positiva. E isso impacta duas coisas. Primeiro, a floração e, consequentemente, a formação do chumbinho, que é o que vai virar o grão do café, mas também o manejo da cultura. Normalmente é necessário chuvas favoráveis também para fazer uma adubação na época adequada. Isso atrasou um pouco também as adubações dos cafezais, principalmente em Minas Gerais. O resultado é que a gente diminui, então, e não deve alcançar o potencial de produtividade como foi lá em 2018. Nesse primeiro levantamento da safra de café 2020, há preocupação dos técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em relação ao preço da saca do café brasileiro no mercado internacional. É que tem entrado produtos da América Central e da Colômbia, mas, segundo o Ministério da Agricultura, esse cenário só vai estabilizar mesmo daqui a 4 meses. Essa reação do mercado internacional foi exatamente pelo registro desses problemas climáticos e aí a incerteza em relação ao tamanho dessa nova safra. Então, isso que a gente fala, esse é o primeiro levantamento, né? A colheita só começa realmente a pegar velocidade a partir de maio, então a gente ainda tem um tempo aí para fazer a avaliação, inclusive com as nossas equipes em campo, mas o que a gente vê em termos de estatística, e aí por isso que a gente coloca aí os limites inferiores e superiores, né, para você dar uma margem com relação ao que a gente vê de comportamento dos anos anteriores, né? E a gente quando vê, inclusive, a diferença entre esse limite superior e inferior em vários estados, se vocês forem observar nas estatísticas, é coisa de 1 a 2 sacos, né, que tem aí de diferença. Então, isso daí é só para realmente dar um norte, e o norte que a gente fala é o seguinte: atingir uma safra tão grande quanto 2018, em função desses problemas climáticos, é difícil. Mas a gente coloca como projeção, porque, como sabe, a resposta das plantas tem renovação de café em algumas regiões, então com outro tipo de produtividade. Dentre os estados brasileiros produtores de café, Minas Gerais lidera com 75% da produção nacional, com prognóstico para essa safra 2020. Destaque para o sul de Minas, com produção de quase 18 milhões de sacas. De Brasília, Saulo Lopes.